Correção do FGTS diretamente da Avenida Paulista. Atenção, foram opostos embargos de declaração. Vocês sabem, serve para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. E eu vou trazer para vocês que a briga pelo pagamento dos retroativos ainda não acabou. Eu já estou em mãos com o documento oficial e eu quero mostrar para vocês, do nosso escritório da Avenida Paulista, como agora vai ficar a correção do FGTS. Então, sem perder tempo, já se inscreva nesse canal. Eu sou Nakamura, professor advogado há mais de 12 anos. E vambora, pessoal, vambora, que o trabalhador precisa receber esse direito. Muito bem, pessoal. O Dr. Roberto Carlos e toda a equipe entraram com esses embargos. E ele começa assim: do cabimento e tempestividade. Nos termos do artigo 1022, inciso 2º do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, entre outros fins, a suprir omissões que eventualmente se registrem. Então, o que você acha que faltou na decisão do STF? O pagamento dos retroativos, né, meus amigos? E vamos junto, porque tem muito fundamento para trabalhar em cima disso. E ele fala que está dentro do prazo, quanto a isso, sem problema nenhum. Legitimidade recursal. Será que eles podem entrar com esses embargos de declaração? Bom, estabelece o artigo 996 do Código de Processo Civil. Os recursos podem ser interpostos por terceiros que sejam afetados pela decisão recorrida, estabelecendo assim legitimidade para terceiro interessado apresentar os recursos pertinentes. No caso em comento, os terceiros serão diretamente afetados pela decisão proferida na presente ADI, tendo em vista que possuem valores depositados em suas contas do FGTS, bem como que possuem processos em trâmite nas instâncias ordinárias que discutem o tema e encontram-se suspensos, né, pessoal? Tá todo mundo esperando essa decisão. Então, tendo em vista que serão diretamente afetados, isso legitima os embargantes a entrarem com esse recurso. Eu já vou falar mais sobre legitimidade ao final. Vamos continuar aqui para a gente não perder o fio da meada, tá bom? E agora começa. Para corrigir essa omissão. Vamos lá, pessoal. A gente tem que a ADI visa regulamentar a situação de incidência de correção monetária e juros sobre saldos das contas do FGTS. A dúvida era qual índice seria utilizado e como que ficaria esse pagamento retroativo, não é verdade? Perfeito. Nesse sentido, foram expostos inúmeros fundamentos para que a ADI tivesse um desfecho diverso do que foi verificado. Contudo, estes sequer foram enfrentados pelos nobres julgadores, ou seja, houve uma omissão de pontos no julgamento. Foram apresentados argumentos, foram apresentados pedidos que não foram considerados, nem sequer negados, nem que fosse para negar, mas não foram sequer analisados, o que gera essa omissão. Como exposto no correr dos autos, os valores constantes das contas do FGTS devem ser corrigidos monetariamente, certo? Via de regra, TR, além de ser acrescido 0,5% de juros ao mês, 3% ao ano, né? Essa é a regra geral. Agora, para melhor elucidação, a gente não pode confundir correção monetária e remuneração. Isso aqui é um ponto muito importante também. Pessoal, correção monetária é conceituada como uma recomposição que, tendo-se por base a corrosão provocada pela variação da inflação, incide sobre determinada quantia no intuito de se compensar a perda de valor da moeda, recuperando, portanto, o poder econômico do seu detentor. Não aumenta o poder econômico do detentor, somente combate a desvalorização da moeda para manter o poder aquisitivo da pessoa. Ou seja, uma correção monetária, corrigir o dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro com isso, você só vai ter a reposição da inflação. Já a remuneração, aí sim, é um rendimento, uma compensação pelo tempo que se fique sem utilizar determinada quantia em virtude de sua disponibilização, sendo sinônimo de juros e ganho real de patrimônio. Assim, os frutos civis do capital. Aqui, sim, está diante de um efetivo aumento de capital, que eleva o poder aquisitivo. A distinção entre os dois é tão evidente que o primeiro, correção monetária, pode existir sem remuneração. Só que a remuneração
não tem aplicação sem antes aplicar a correção monetária. Não é possível se falar em aumento de capital sem reposição das perdas inflacionárias. Muito bem. Então, o FGTS será submetido a 3 formas diversas de remuneração. E aí, pessoal, a própria TR é tida como uma taxa de remuneração, certo? TR, taxa referencial. A natureza dela é uma taxa de remuneração. Então, não bastasse a clareza da própria lei, o STF, por diversas vezes, já se posicionou no sentido de reconhecer a distinção e correção monetária, entre remuneração e correção monetária, reconhecendo que a TR é uma taxa de remuneração, jamais poderia ser utilizada para fins de correção, inclusive por não ser vinculada e não refletir as variações inflacionárias. Ou seja, meus amigos, seu dinheiro ficou preso lá na conta do FGTS. O mínimo seria repor a inflação. Esse é o mínimo. Só que, pelo tempo que esse dinheiro ficou lá parado, você tem que receber uma remuneração. E os ministros acabaram deixando de fora esse entendimento. Falou, não, mas não vai nem repor a inflação, não vai ter remuneração. Então, de que valeu esse julgamento? Traz aqui julgamentos passados e o próprio STF também já confirmando esse entendimento acerca da natureza jurídica da TR, ou seja, não podendo confundir, né, pessoal? E é isso que ficou omisso. Nessas discussões do próprio STF, discutia-se questões a respeito da natureza jurídica da TR, taxa referencial, ou seja, o objetivo com o qual foi criado, para qual finalidade, de modo que se faz impossível atribuir uma natureza jurídica diversa a depender da matéria discutida. Então, a natureza jurídica da TR, que é a taxa utilizada pelo FGTS até então, ela é uma taxa de remuneração, né, pessoal? Não é um índice de correção monetária. Beleza. Então a gente já está vendo essas diferenças que não tinham ficado claro ainda no julgamento. Vamos prosseguir aqui. O que precisa de regulamentação aqui? Bom, o STF decidiu que, né, vai continuar, mas tem que alcançar pelo menos o IPCA. Então adotou-se o IPCA na prática. Só que na própria tese proposta, o STF mistura definições de correção e remuneração, pessoal. Isso aqui realmente vai ter que ser observado. Ao mencionar que quando a remuneração não atingir o IPCA, que é um índice de correção, deverá haver uma compensação para tanto. O IPCA é o índice oficial da inflação, certo? Então, quando você adota o IPCA, você só está repondo a perda do poder de compra, você não está remunerando, você não está dando algo a mais. Você só está fazendo o básico, né? Que é repor a inflação. A tese fixada pelo julgado embargado ofende a tripartição dos poderes, na medida em que o legislador deixa claro que os saldos do FGTS devem ser corrigidos e remunerados. Ou seja, meus amigos, tem que haver um índice de correção e um índice de remuneração. A tese que foi fixada manteve somente a atualização dos valores através de aplicação de uma taxa que sequer se presta para isso. Então, tal decisão afronta a expressa disposição de lei federal, diverge do entendimento pacífico firmado pelo STF e STJ, não merecendo prosperar em vista da preservação da ordem jurídica, do sistema de precedentes judiciais e dos princípios da separação e harmonia entre os poderes e isonomia, devendo ser reformada para que se reconheça a natureza jurídica da taxa referencial enquanto taxa de remuneração, pessoal. TR não é correção monetária, não é para repor inflação. TR é para remunerar o seu dinheiro que ficou preso enquanto ele ficou parado na conta do FGTS, devendo o STF determinar que seja aplicada, além das taxas de remuneração, algum índice de correção monetária. Consentir com a formação do entendimento no sentido determinado na decisão embargada é permitir que a Caixa Econômica Federal aplique o dinheiro dos fundistas em operações que garantam correção monetária e remuneração
ao seu patrimônio e, posteriormente, vindo apenas repassar aos fundistas apenas a correção monetária, ou seja, seu dinheiro ficou preso, a Caixa Econômica trabalhou com o seu dinheiro, ela obteve lucro e você sequer está tendo a reposição das perdas da inflação, que dirá ter uma remuneração. Então a briga continua. Esses embargos estão aqui para requerer que o STF elimine as omissões e contradições, expressamente pronuncie-se acerca do entendimento aplicado sobre a natureza jurídica da TR, efetivamente diferenciando os institutos de correção monetária e remuneração, enfrentando os precedentes aqui invocados, procedendo, por conseguinte, com a declaração de constitucionalidade da legislação, designando o índice de atualização monetária pré-existente, para que se proceda com a correção dos saldos da conta do FGTS, mantendo-se a remuneração pela TR. Então a remuneração é uma coisa, a correção é outra. Por isso que a briga até chama correção do FGTS, correção monetária, que o STF acabou confundindo remuneração com correção e devem ser aplicadas ambas, uma tese para cada um. E agora, pessoal, a gente tem então, o STF primeiro vai analisar, vai enfrentar a questão de legitimidade. Via de regra, legítimos são as partes para entrar, né? Então, esse vai ser o primeiro ponto a ser analisado. E depois entrar nesse mérito. De fato, ficou confusa, ficou omissa essa decisão. E esses embargos merecem ser julgados, ao meu ver, de forma presencial. Eu quero saber a sua opinião. Inscreva-se nesse canal para mais informações. Deus te abençoe e vamos juntos!